Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Smart PG. Não se assustem, estou com a mesma camisa, mas estou gravando logo depois do último vídeo, X-Men 97, episódio 7. Esse aqui é outro vídeo, é a crítica sobre Guerra Civil. Então, estou com a mesma camisa porque eu estou gravando logo depois, mas não é o mesmo vídeo, é um outro vídeo. E hoje a gente está trazendo esse vídeo agora um pouquinho diferente, é verdade. É um vídeo numa plataforma diferente, tentando trazer aqui algumas modificações para o canal, porque o intuito aqui é a gente trazer melhores qualidades para o vídeo. E com todo o problema que tem acontecido, né, por falta de material, e eu estar tendo que achar algumas outras soluções. Essa é uma delas que eu estou procurando, então vamos testar, vamos ver se dá certo, vamos ver se fica bacana, vamos ver se ajuda aqui no canal. E é isso. Bom, vamos começar a falar sobre esse filme. Guerra Civil, um filme que já está disponível no cinema já tem mais de uma semana. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasado, alguns problemas aí que aconteceram, mas não podia deixar de falar sobre esse filme, porque eu fui assistir no cinema na semana passada e eu gostei do filme. Eu não vou falar que eu não gostei, eu não vou mentir, não vou dizer que o filme é ruim, mas o filme tem um grande problema, assim, um problema grave que eu acho que transforma esse filme em um filme bom, talvez até ok, muito provavelmente em um ok, porque faltou faltou o recheio do bolo. Eu vou explicar melhor sobre tudo isso. Antes, vamos comentar. Esse é um filme da A24, uma produtora aí um pouco independente, mas que já vem trazendo filmes há bastante tempo, vários anos. É um filme dirigido por Alex Garland, o diretor que fez o Roteiro de Extermínio, o melhor filme de zumbis da história, para mim, certamente é o melhor filme que tem, com Cillian Murphy. Ele fez Ex Machina, que é um filme muito bom também. Ele tem alguns percalços, né? Ele tem Man, de 2022, que é um filme não muito bom. Então já seria um ponto negativo para a chegada desse filme. Mas Alex Garland é um cara que certamente é muito conhecido na indústria do cinema e é um dos novos diretores aí que tem um grande potencial de se tornar um dos melhores aí das gerações, né? Dessa geração e posteriormente. Então, dirigido por Alex Garland, a gente tem aqui alguns atores bem conhecidos, né? Kristen Dunst, que fez a Mary Jane, lá dos filmes do Homem-Aranha, do Tobey Maguire, né? Os primeiros filmes do Homem-Aranha, quem não conhece a Mary Jane daqueles filmes. A gente tem o grandíssimo Wagner Moura, que é o nosso brasileiro aqui, que está ganhando destaque, está se evidenciando cada vez mais em Hollywood. A gente tem outros atores também, se vocês me permitem, eu vou pegar o nome deles aqui agora, porque no ao vivo é assim, né? A gente não pode parar. Então, tô aqui com a minha colinha para falar dos nomes de Kaylee Spanning, que faz a Jessie, que é a novata do grupo, e também do Stephen Henderson, que faz o Sammy, que é o mentor do grupo, é o mais velho, né? Então, como é que se roda esse filme, né? É um road movie, né? Aquele filme de estradas, de vai percorrendo os caminhos, onde o personagem do Wagner Moura, o Joe, e a personagem da Kristen Dunst, a Lee, eles se juntam para poder ir atrás, para poder ir até Washington DC, no meio dessa guerra civil, para questionar, para fazer uma entrevista com o presidente dos Estados Unidos, sabendo que aquela guerra está a ponto de terminar, que está no ápice dela ali, que certamente já vai acabar. Então, a proposta do Joe e da Lee é de ir atrás do presidente, enquanto as duas adições, né, a Jessie, que é a novata do grupo, que tem a Lee como sua inspiração, e o Sammy, que é o mais velho ali, que é o cara que ensinou tanto o Joe quanto a Lee a serem esses grandes repórteres, né, esses grandes jornalistas, essas grandes personalidades da imprensa, ensinou a eles quase tudo que eles sabem, né? Então a gente tem esses quatro aí indo em direção a Washington para poder interrogar o presidente, para poder fazer a sua cobertura, digamos assim, né, do final da guerra. Eles sabem que a guerra está chegando no final e eles estão indo atrás disso. E aí, dentro dessa viagem, eles vão percorrendo caminhos bem obscuros, vão passando por situações bem adversas, vão passando por problemas muito grandes. E aí eu vou para mim, os pontos positivos do filme. Visualmente e audiovisualmente, né? Tanto na questão visual, na fotografia,
na imagem, é impecável. Eles utilizam uma técnica nova de filmagem, com uma nova câmera, algo bem atual, que dá assim, uma qualidade impecável para esse filme. Você se sente dentro do filme, você se sente pertencente àquela história. Parece que aquilo realmente é muito real, não só pelo roteiro. O roteiro já é real em si, né? Você está vendo guerras acontecendo hoje em dia, né? Em 2024, aí, em vários lugares do mundo. Mas a câmera, né, a filmagem, a fotografia faz com que você se sinta dentro daquele universo. Isso é muito bom. Isso é um ponto muito positivo para o filme. O filme, quando ele não te cativa, eu acho que é um filme ruim. Eu acho que é um filme que não consegue prender a sua atenção. Diferente. Esse filme ele consegue te prender a atenção muito pela qualidade técnica do filme. Seja nas partes da fotografia, seja no áudio do filme. O som do filme é impecável. Eu assisti no cinema IMAX, o que deixa o filme ainda maior. Parece que você está dentro ali daquela guerra, parece que você está ali naquele momento, parece que você está vivendo aquilo ali junto com eles. O áudio é estrondoso, sabe? A trilha sonora é muito impactante, é muito diferente do que a gente está habituado. Então, assim, realmente é um filme que se destoa na parte técnica. Parte técnica muito positiva. E aí a gente tem as atuações, né? A gente tem o Wagner Moura, que para mim foi muito bacana ver ele fazendo um filme aí grande de Hollywood. É um dos maiores filmes que ele já fez lá fora. Então ele tá ganhando destaque, ele tá crescendo cada vez mais em Hollywood. Eu tô achando bem interessante a gente assistir esse ator crescendo lá. Mas a atuação dele não chega a ser o maior destaque desse filme. Eu acho que a atuação da Kristen Dunst é o maior destaque desse filme. Ela realmente carrega o filme nas costas, seja nos traços, na personalidade, no jeito de agir. Ela desenvolve muito essa personagem. Só que tem alguns poréns, né? A personagem dela tem uma característica muito fria, muito gelada, sabe? Aquela pessoa que não tem muitos sentimentos por tudo que ela já viveu, por todas as guerras que ela já passou, por tudo que ela já teve que cobrir na vida dela, mas ao mesmo tempo a gente passa por um momento onde sabe, ela tem uma virada de chave muito do nada, assim, um pouco sem nexo até, da personagem, que não combina com a característica da personagem, para ela, no meio daquele ápice que ela tá sofrendo ali, que ela tá tendo um problema ali, né, desvirtuando a personalidade dela, ela volta para a personalidade dela do nada e, sabe, e aí entra nas maneirices de roteiro, que esse filme tem muitas maneirices de roteiro, esse filme, ele sabe, ele é carregado de maneirices de roteiro, onde o filme, ele parece que ele foge totalmente da proposta dele para aumentar o drama do filme, para deixar o filme com um ápice ainda maior, para deixar o filme com uma melodramaticidade ainda maior, para deixar a gente mais impactado com o filme, sendo que tinha formas de trazer esse impacto ainda maior, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Eles poderiam ter levado esse impacto de uma forma melhor. Eu não quero dar spoiler aqui, apesar de que a maioria das pessoas que já viu esse filme está vindo aqui assistir porque já viu, né? Então, talvez eu fale até no finalzinho uma das coisas que me incomoda, mas sem entrar muito em detalhes, a gente tem a adição de personagem aqui que não faz sentido nenhum, que ele só está aqui para sofrer uma consequência de uma tragédia que vai acontecer. Então é aquele personagem que quando ele entra ali, aqueles personagens que quando entram na história, você sabe que é porque vai dar um problema e é porque eles vão ter que ser esse descarte, né? Então é muito claro, é muito nítido isso. Não tem conexão nenhuma com esses personagens, mas eles do nada estão aqui justamente para trazer esse ápice, para trazer esse momento que, sabe, vai te carregar ali, né, dentro daquele filme. A gente tem muitas situações assim. Sei lá, parece que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, do jeito que tem que acontecer, aquilo ali tá ali, sabe, por obra realmente de roteiro, para dar a consequência para aqueles personagens, né, para tentar aumentar a história daqueles personagens, o que, sei lá, desvirtua um pouquinho do que o filme estava querendo trazer. Eu gosto da ideia do filme se passar dentro da guerra, eu acho isso muito interessante. A gente tem uma visão da guerra sem ser lado A, lado B, a gente tem uma visão neutra do jornalismo, né? Só que aí impacta em uma questão, que aí para mim é onde o filme teve medo, é onde o diretor teve medo, onde o roteirista teve medo, onde o filme foi covarde, porque o filme, o diretor, né, o Alex Garland, ele desde sempre ele falou que esse filme não tinha nenhum teor político, ele não queria botar teor político dentro desse filme. E isso está muito muito claro quando a gente vê que
o presidente ele está ali há 3 mandatos, ele está ali fazendo abuso de poder, né, logicamente, ele está ali há mais tempo do que deveria, utilizando do seu poder para fazer com que o governo seja um governo fascista, né, se apropriando de poderes que ele não poderia usar. E quando a gente tem a oposição, né, os estados da oposição, a gente tem Califórnia e Texas juntos como oposição. Historicamente, são 2 estados assim que não se conversam. Um é muito democrata, o outro é muito republicano, então não se conversam. Todo período eleitoral não se conversam, não tem, sabe, não encaixa, não bate, então é proposital, né? Ele bota ali para dizer que, tipo assim, ó, isso aqui é um mundo novo, é um mundo diferente, onde os dois estão juntos aqui lado a lado nessa guerra contra o presidente, realmente sendo medroso, assim, demonstrando que tem medo de apoiar lado A ou lado B, para que eles não percam espectadores, né? Porque o espectador não vai gostar porque ele vota no lado A, ou o espectador não vai gostar porque ele vota no lado B. E aí você perde, você deixa os personagens muito rasos. E aí quando eu falo que eu gosto da neutralidade de estar dentro da guerra, olhando pelo viés dos personagens, do fotojornalismo, não significa que os personagens são neutros. Significa que a gente está vendo de uma visão de fora. Significa que a gente está enxergando a guerra de uma visão diferente. A gente não está enxergando a guerra como se a gente fosse um soldado da oposição, ou que se a gente fosse um soldado aliado ao presidente. Então a gente não está vendo de dentro de um dos dois lados. A gente está vendo de fora como alguém que está contando aquela história. Mas o contar aquela história, você pode contar para o lado A e para o lado B. E o fotojornalismo, ele geralmente tem o seu lado. Ele vai contar aquela história daquela forma para o lado que ele quer, sabe? Porque é quase impossível você separar essas duas coisas. E o filme, ele tenta dizer que eles são neutros, que eles não têm esse sentimento, essa alma de pertencer a um lado ou um outro, mas ao mesmo tempo, esses jornalistas estão sempre ao lado da oposição, eles estão sempre seguindo a oposição, seja na guerrilha, numa das táticas de guerrilha ali da oposição, que eles estão ali fotografando, estão ali contando aquela história. E aí depois a gente vê o Joe, né, conversando com um dos líderes da guerrilha da oposição, sabe, rindo, conversando ali logo depois de todo o processo. Quando a gente vê ele seguindo as tropas da oposição que estão invadindo a Casa Branca, indo atrás do presidente, não, claramente eles estão juntos ali da oposição. O que, assim, tudo bem, pode ser uma questão de neutralidade, de contar a história, mas eles estão mais favoráveis para um lado, para o outro. E em muitas conversas eles tentam demonstrar, sabe, e fica até um pouco ambíguo, porque eles tentam demonstrar que eles não estão ali seguindo o lado A ou o lado B, quando ali, conversando ali com essa jovem aí que está se inspirando nela, e fala que, olha, eu não posso botar aqui a minha visão para um lado para o outro. Eu tenho que tirar foto, eu tenho que fotografar, eu tenho que mostrar aquilo e deixo que as pessoas interpretem do jeito que elas querem, sabe? Faz parte do fotojornalismo também, mas não significa que aquelas pessoas não são humanas, sabe? Não significa que o fotojornalista ele é uma rocha, uma pedra, que ou seja como Ali, que não liga para nada e só tira foto e não tá nem aí para nada, ou seja como o Joe, que ele, sabe, é um personagem que ama a guerra, sabe? Parece que ele gosta da adrenalina, de estar ali no meio da batalha, da confusão e tal, e só por isso ele é jornalista, e sabe? E no final, quando a gente vê a cena final lá, de como a menina se mostrou numa situação ali bem adversa, né? Eu vou falar disso com spoilers daqui a pouquinho, tá? Para vocês entenderem o que eu tô falando. Mas, enfim, vocês entendem. O fotojornalista é uma pessoa. O fotojornalista não é a neutralidade da história. Então, ele pode ter o seu viés. Por mais que ele queira contar a história com neutralidade, ele tem a sua característica. Ele pende para um lado ou para o outro. E o filme demonstra em atitudes que eles pendem mais para o lado da oposição do que para o lado do presidente. Mas, ao mesmo tempo, o diretor ele é covarde em dizer que aquela oposição ali tem um nome político, que aquela oposição ali tem um lado político, tem um viés político, para não perder espectador, sabe? Para não gerar conflito ali num período de eleições, né? A gente está num ano de eleição lá nos Estados Unidos, então claramente ele teve medo de querer tender para um lado ou para o outro. Mas
até mesmo nos diálogos ele se contradiz quando na conversa ali com o Sammy, que é esse personagem aí mais velho, né, que sabe mais, e aí o Joe fala, a gente vai lá interrogar ele. Aí você me fala, cara, mas sabe, você sabe que o presidente considera os jornalistas como praticamente uma guerrilha da oposição. Então, assim, sabe, eles se contradizem dentro do próprio filme e não dá para entender. Beleza. Esse é o ponto. Eu acho que o filme poderia ser muito maior do que é. O filme poderia ser grandioso, o filme poderia ser, sabe, absurdamente grande mesmo, sabe, espetacular. Se ele não ficasse nessa neutralidade, não ficasse em cima do muro, sabe? Ele fica em cima do muro, ele não quer pender para nenhum dos dois lados. E, cara, sabe, tá bom, mas só pelo medo de perder espectador, sabe? Só pelo medo de mostrar qual é o seu viés político. Eu não sei se realmente essa era a melhor escolha, né? A melhor decisão para fazer esse filme. Se fosse para isso, sei lá, botasse outra nacionalidade, inventasse um mundo novo, não sei. São algumas opções que ele poderia fazer para não precisar, sabe, não precisar, sei lá, acabar se comprometendo, né, em questão política lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, é uma pena, realmente ficou pesado negativamente nesse sentido. E, enfim, algumas partes que eu quero comentar especificamente. Jesse Plemons, para mim, eu quero dar palco para esse ator, porque eu já falo desse ator desde Assassinos da Lua das Flores, e nesse filme ele tem, sei lá, 10, 20 minutos de cena, e são 10, 20 minutos espetaculares, angustiantes, que você vai ficar ali na cadeira, sabe, se tremendo, esperando aquela cena acabar. Aquilo é angustiante, de verdade. E aí entra um pouquinho daquilo que eu falei, né, de personagens que são introduzidos ali só para o acontecimento dramático. Tem alguns personagens que eles entram ali só para, né, passar por um problema dramático ali para incrementar na história dos nossos personagens principais, né? O que poderia ser feito de uma outra forma, poderia ter se encarregado esse drama de uma outra forma até melhor. Eu acho que poderia ser melhor. Eu acho que não foi a melhor escolha, mas a escolha do ator e a atuação dele é impecável. Jesse Plemons é um atorzaço. Zaço, zaço, zaço. É um dos caras aí, atualmente, um dos melhores atores de Hollywood. E eu digo sem dúvidas, cara, ele consegue fazer personagens tão distintos, em filmes tão diferentes, e se destacar tanto, mesmo tendo curtas cenas, mesmo tendo um pouco período de tela. Realmente é um ator sensacional. E agora, pendendo só pro final, pra gente terminar, para não ficar um vídeo muito grande, só para falar sobre a cena final, né? A morte da Lee. Já dei o spoiler, né? Então, se você estava aqui, me desculpe, mas acabei soltando. A cena final da morte da Lee, onde a menina interpretada ali, deixa eu pegar o nome dela de novo, gente, porque realmente eu sempre esqueço o nome dessa personagem e dessa atriz, é um nome bem complicadinho. A Jessie, o nome da personagem não é difícil. A Jessie, ela tá ali e ela, em um determinado momento, ela perde o timing ali da fotografia, né? Durante aquele processo ali onde eles estão invadindo a Casa Branca, e aí a Alice joga na frente dela e toma os tiros, enquanto isso a Jessie fotografa toda a cena da morte dali, né? E aí, vamos lá. Mostra que, de alguma forma, eles tentaram trazer que a Lee já estava sentindo espiritualmente que ia morrer, né? Quando ela está sofrendo durante a guerra, uma coisa que ela nunca fez. E do nada ela vira a chave e volta a ser aquela Lee de sempre, fria, calculista, que está ali no meio da guerra só para fazer o trabalho dela. Então, foi uma virada de chave que não deu sentido para o personagem, mas claramente eles queriam mostrar que ela sabia o que ia acontecer. E outro motivo disso, eu acho que ela queria, entre muitas aspas, né? Ela queria que aquilo tivesse acontecido com ela, porque eu acho que ela pensou que seria bom para a história da menina, da Jessie, né? Como a história de tutor e tutoranda, né? Como a história do mestre e do aprendiz, que uma hora o mestre vai se sacrificar para dar um significado maior para o aprendiz. Parece que deu a entender isso, mas não precisava, não tinha muito sentido, e eu achei que ficou um pouquinho forçado. Essa é a palavra, forçado, para dar ali, e não teve nem tempo assim de você ter um pouco desse drama, dessa história, de você pensar que realmente, nossa, vamos calcular sobre isso. O próprio personagem do Joe nem lamenta tanto a morte, assim como ele lamentou muito a morte do Sammy, que eu acho que eles deram dois momentos ali de carga dramática muito forte, onde ele se esperneia, chora. Eu acho que não condizia muito com o personagem, principalmente no começo do filme. A gente vê que ele e o Sammy, por mais que tivesse essa relação
né, mestre e aprendiz, eles não tinham uma relação tão boa. Ele tinha um pouquinho, né, de inveja ali, sabe? Tipo, tinha algumas diferenças entre os dois. Então, ele sofreu muito mais do que com a Ali, que era a sua companheira de sempre. Ali, ele, sabe, parece que ele não se importou com a morte dela, porque queria dizer que o que ele queria era maior do que aquilo. Mas aí fica aquele negócio, né? Ele conseguiu a palavra do presidente que ele queria, né? Ele foi lá, conseguiu interrogar, fez uma pergunta para o presidente, e aí foi suficiente para ele receber a resposta e as tropas matarem. E isso só ficou registrado em foto, não ficou registrado em vídeo. Então fica aquele porém, né? Valeu tanto a pena essa viagem, sabe? Valeu perder o seu mestre, valeu perder a sua colega tão importante e no final ter uma resposta que foi uma resposta tão rasa, tão ruim, e além de tudo, essa história não poder ser mostrada para o mundo, apenas ser interpretada através de uma foto, porque uma foto você interpreta aquilo que você está vendo, mas você não está vendo o que de fato aconteceu. Você não sabe o que de fato o presidente falou, o que as tropas falaram, o que o repórter falou. Você só vê a imagem e vê aquilo em cena, né? Sabe quem está ali pertencente àquele momento. Bom, enfim, são algumas coisas aí mais para reflexão do que qualquer outra coisa. Eu acho que eu já falei demais, já ultrapassamos aqui algumas barreiras de limites de horários que não poderíamos passar, porque tá ficando muito grande esse vídeo. Mas enfim, galera, é isso, testando uma nova plataformazinha aqui, espero que vocês gostem. Deixe aqui nos comentários as suas opiniões sobre o filme e também sobre o que vocês acharam aí dessa nova estratégia de vídeo, beleza? Tamo junto, até o próximo. Beijão, valeu, falou!